Pode, João. Então, pessoal, eu sou o Paulo Ricardo Schwingel, né? Na verdade, eu trabalho no Comitê de Bacia do Camboriú. No caso, eu represento a Univale lá no Comitê de Bacia do Rio Camboriú. Nós, nesses últimos meses, ficou pronto um produto muito importante para nós, para nossa cidade, não só para nossa cidade, para a bacia, né? Ou seja, inclui Camboriú também, Balneário Camboriú e Camboriú, que foi o plano de bacia. Então, o plano de bacia é um documento, nós temos esse documento já impresso, aqui é um resumo dele, né? Nós temos esse documento, que ele fala sobre a disponibilidade de recursos hídricos na bacia e o que pode acontecer no futuro próximo, né? Isso é algo muito importante, porque sem água, a economia não funciona, nada funciona aqui nessas duas cidades. Então isso é muito importante, e nesse plano de bacia ele faz projeções para o futuro. E esse futuro, né, como diria o Cazuza, é duvidoso. Por quê? Porque o futuro projeta que não haverá recursos hídricos em breve para a necessidade da população, né? Eu não sei se eu abro o computador aqui, porque para eu acompanhar tem detalhes de... pode abrir aqui? Eu vou acompanhar aqui, porque senão eu não consigo ver. Não. Ótimo. Tá ok. Então deixa ele aqui. Não? Tá ótimo. Então, já pode projetar? Obrigado. Não? Então, na verdade, eu represento o Comitê Camboriú, não? Sou representante do Comitê Camboriú e trabalho com... Deixa eu me afastar um pouquinho. Né? E trabalho com recursos hídricos. Uma coisa que eu queria fazer uma correção à mesa, na verdade não foi o comitê que fez, né? Na verdade, o governo do estado, ele contratou uma empresa para fazer. Inclusive o comitê estava fazendo até 5 anos atrás. Porém, né, o governo do estado, através da SDS e a diretoria de recursos hídricos, tomou uma decisão que ela poderia financiar esse tipo de trabalho, né? Então nós começamos a trabalhar com ele. Deixa eu ver se é esse aqui. Então, ele foi feito pela Fundação CERT, uma empresa contratada pelo governo do estado de Santa Catarina, e tem a participação do comitê, de bacia. Ele tem várias etapas. Eu vou tentar resumir aqui durante essa apresentação, porque ela é relativamente longa, então nós temos um tempo mais exíguo. Então eu vou tentar fazer isso de forma bastante compacta e deixando abertura para discussão posteriormente. Né? Então, nós temos o plano de bacia, ele envolve várias etapas, né? Quando a gente faz estratégias de envolvimento da sociedade, depois de diagnóstico ambiental, depois do diagnóstico de recursos hídricos e depois prognóstico e plano de ações, para nós resolvermos esses problemas. A bacia do Camboriú, deve-se lembrar que ela não é só, hoje, nós cuidamos não só da bacia do Rio Camboriú, mas também nós cuidamos também dos rios das praias agrestes, né? Que nós temos aqui, que são os aqui da região de Taquaras, Taquarinhas, né? Também é de responsabilidade do comitê o Rio Marambaia, né? E também o Rio Ariribá, ou seja, que divide os municípios com Itajaí. Então, nós temos a nossa bacia, todos conhecem, e sabem que a população se concentra na região litorânea, né? Mas vem crescendo em rumo à região rural. No diagnóstico socioeconômico, nós trabalhamos foi trabalhado com vários segmentos sociais, poder público, usuário, sociedade civil, né? E nesses órgãos se levantou a importância, né, dos recursos hídricos da bacia. Alguns resultados, né, passando rapidamente, a declividade média é de 21%, isso é fortemente do lado. Nós temos uma área de morraria, né, e depois é plano, né? E isso faz com que
Nós temos uma bacia que tem uma característica que, em termos de recursos hídricos, não é nada boa. A água fica pouco tempo retida na bacia. Pouquíssimo. Então, se chove hoje, nós temos uma vazão alta. Daqui 3 dias, a vazão vai lá embaixo. E nós não temos retenção de água na bacia, o que é um risco altíssimo para a bacia. O tempo de concentração da água na bacia é de 10 horas. 10 horas é um tempo muito pequeno. Significa que é 10 horas. 10 horas é o tempo que uma gota de água cai lá numa morraria, na porção mais alta do rio, e chega no mar. É um tempo muito curto, ou seja, se a gente não usar essa água que caiu lá, em 10 horas ela está perdida. Né? Então, esse é um problema bastante sério. Né? Nós temos uma precipitação anual boa, de 1.500 a 1.600 milímetros. Isso é uma excelente precipitação. Só que ela nem sempre ela é disposta ao longo do tempo de forma regular. E eu já digo uma coisa, a tendência é que fique mais regular. Isso é uma previsão não só para cá, mas para a nossa grande região aqui, sul do Brasil, até o final desse século. Vai ser mais regular. Mais chuva, mas mais regular. O que é irregular? Momentos de seca, estiagem e momentos de enchente. As enchentes vão haver, outras. Né? Então, isso é algo que vai acontecer. Nós temos alta densidade de drenagem, 2,4 quilômetros por quilômetro quadrado, é relativamente alta. E mapeadas, nós já temos 458 nascentes nessa região. Né? Aqui nós temos um pouco da cobertura, nós temos uma sorte grande, que apesar de Balneário Camboriú não ter uma grande proteção na cobertura vegetal, Camboriú ainda tem. Então nós temos que ter um cuidado muito grande na preservação, porque lá estão as nascentes, e lá está a água. Sem água, as coisas não funcionam. Né? Não há dúvida que se você tiver um apartamento que vale 10 milhões de reais aqui pertinho, na beira-mar, e não tiver água na torneira, ele não vale nada. Então ele tem que ter água na torneira. Se ele não tem água na torneira, ele não tem valor. Não adianta você construir mais e mais prédios, porque eles não vão ter viabilidade econômica se eles não tiverem água na torneira. Então isso é uma coisa, algo bastante preocupante. E ainda assim, metade da bacia ainda está preservada. Isso é algo bastante importante. Por outro lado, nós temos aqui uma demanda que flutua de forma sazonal muito forte, por causa do turismo. No verão, tem o turismo, né? E nós podemos ver aqui nesse quadro mais abaixo, o uso, né? Aliás, desculpe, essa população, o número de turistas, que é flutuante, que nós temos o período de verão, que nós temos uma quantidade maior. Com os turistas, vem uma outra situação, que os turistas não têm o cuidado que a população local tem no uso da água. Isso é um problema grave, ou seja, parte da população não tem essa afinidade de cuidado com o seu espaço de uso na cidade. Eles tratam, eu até uso uma expressão que muitas pessoas tratam o balneário como um grande hotel, mesmo as que estão morando por longos períodos aqui. Né, que vêm de outras cidades, como Curitiba, elas vêm para cá e ficam aqui e não têm cuidado com a água, porque acham que isso aqui é um hotel, e não é um hotel, é uma cidade que tem hotéis. Né? Então, nós temos esse problema da população flutuante, né, que é bastante marcado, né? Ou seja, associado ao veraneio. Mesmo sem a população flutuante, nós temos um crescimento populacional muito grande. Quando eu estou falando, pessoal, com crescimento populacional, inclui Camboriú e Balneário Camboriú sempre. Né? Porque a bacia é a unidade de gestão, e não o município, quando se trata de água. Algo eu acho bastante importante destacar sobre um conceito que é a dominalidade. Nenhuma cidade tem dominalidade sobre o recurso hídrico. A dominalidade é estadual, no caso do Camboriú, ou é federal em rios que passam estados ou fronteiras estaduais ou entre países. Mas, ou seja, a dominalidade é estadual. Não existe dominalidade municipal. Ou seja, o município não pode gerenciar a água da bacia. Né?
Por isso tem que trabalhar com o Camboriú junto. Aqui nós temos um pouco da participação do PIB, algo que eu queria destacar aqui na participação do PIB dos municípios, quando se tratou de economia, uma visão de economia, é a pouca importância que tem a agropecuária em Camboriú, que é quase um estereótipo de Camboriú, que a agropecuária realmente é bastante importante, mas ela representa apenas 2,2% do PIB. E os serviços, tanto Balneário quanto Camboriú, né, são o que gera o maior PIB dessas cidades, né? O índice de atendimento de saneamento, de abastecimento de água é bastante grande, né? Balneário Camboriú tem por volta de 98%, né, de abastecimento, só que o consumo dado, são alguns dados inclusive da EMASA, eles são muito altos. Nós temos uma estimativa, tem uma discussão sobre esse número por causa da população flutuante, mas nós teríamos 350 litros por habitante dia, ou seja, cada pessoa aqui em Balneário estaria consumindo 315 litros por dia, e Camboriú 188. Para vocês terem uma ideia, um europeu consome 125 litros. Há 2 semanas atrás eu estava numa reunião na Noruega, e lá o consumo é 95 litros por habitante dia. Ou seja, nós aqui em Balneário Camboriú, nós consumimos 3 vezes mais que o norueguês. Por isso que nós somos subdesenvolvidos. A gente não cuida dos nossos recursos hídricos, né? E nós temos aí o consumo per capita, as perdas por distribuição, aqui em princípio seriam bastante baixas. Em Camboriú, o dado é de 27% é perdido de água na distribuição. Sistemas antigos, inoperantes, e aí vai. Tá ok? Eu vou passar algumas coisas para frente por causa do nosso tempo, mas o mais importante, pessoal, é aqui a disponibilidade hídrica. Atualmente, a nossa disponibilidade hídrica tem vários índices de disponibilidade hídrica. Normalmente, nós usamos uma vazão que se chama Q98. O que significa o 98? É uma vazão que 98% do tempo, né, ela estaria estável. E essa vazão é só 0,84 metros cúbicos por segundo. Ou seja, é uma vazão relativamente baixa. Nós não temos um rio bastante limitado, né? Eu vou passar mais adiante. Aqui nós vemos a precipitação na área da bacia. Basicamente, nós temos precipitações mais altas nos meses de janeiro e fevereiro, que é o verão, e nos meses de setembro, outubro, nós estaríamos entrando, final de inverno, primavera é a vazão. E nós teríamos a nossa vazão de permanência, aí vocês podem ter uma ideia, é aquela linha, a verde, depois a amarela, são as vazões estáveis. Nós chegamos ocasionalmente a vazões maiores, é verdade, mas a estabilidade é essa, não? Ou seja, aproximadamente entre 0,80 e 0,1, né, metros cúbicos por segundo. Aqui nós vemos no uso da água, fica claro que o abastecimento público é o principal, né? Nós temos o abastecimento público como o maior consumo, ou seja, a população. Então é isso que nós temos que cuidar no futuro. A parte agrícola, ela é relativamente estável, ela está relativamente estável, né? Existe uma perspectiva, projeções desse nosso trabalho, que mostra que existe uma perspectiva de crescimento do consumo da indústria, que atualmente é bem baixa. Nós temos pouca indústria, né? Mas a tendência é crescer. A agricultura, não, essa permanece num ponto mais... A criação animal também, são usos praticamente insignificantes. O mais importante é o consumo da água pela população, né? Ou seja, abastecimento público. Ou seja, hoje 76% da água da água que nós retiramos do rio é para abastecimento público. Depois vem 22% que vai para a área de irrigação das arrozeiras que nós temos aqui na região de Camboriú. Eu vou passar um pouco aqui rápido sobre os usos da água. Basicamente, o abastecimento público está ligado mais ao litoral, a parte de consumo associado ao uso rural, que é a irrigação, o abastecimento rural,
na área rural, né? Aqui nós temos mapas que mostram isso, né? E algo importante que aqui é a vazão de retirada, né? A vazão de retirada, ela é relativamente estável durante o ano, com uma vazão de retirada maior nos meses de janeiro e fevereiro, como era de se imaginar, né? Por causa do consumo. Uma coisa que eu queria que ressalta ali é o uso para irrigação. Isso acontece a partir de julho, a partir do segundo semestre. Então, no segundo semestre, né, nós temos o uso bastante grande da área de irrigação, né? Então, essa é um elemento de conflito, especialmente até o período de... essa daqui da tela, deixa eu acompanhar. Quer projetar? Aí, tá ok? Né? Ótimo. Então, pelo menos no segundo semestre de cada ano, nós temos esse uso conflitante. Ou seja, um município como Balneário Camboriú, que depende da água e pode ter problemas de escassez, deve ter planos emergenciais por falta d'água. Se não tem, deveria ter, né? Isso é uma responsabilidade do município, né? Em ter um plano de emergência para uma possível estiagem de verão, né? Em termos de prognóstico, eu vou só passar pelo prognóstico mais importante. Aqui foi feito estudo sobre o uso, as tendências ao longo dos anos de uso da água aqui na nossa bacia. Então, daí vem o uso pela população, sobre animais, cultivos, área industrial, e tem as projeções. Isso aqui se alguém tiver tendo interesse, pode consultar o plano de bacia posteriormente e pode olhar com mais detalhes. Mas o mais importante é a demanda futura, né? Na demanda futura, nós temos as projeções de vários setores. Ali, criação animal, população rural, mineração, agricultura, mas os dois mais importantes é irrigação e abastecimento público. Nesses dois, nós temos duas situações bem diferentes. A irrigação, ela tem uma tendência de estabilidade. Não tem área maior para ser usada para irrigação. Entretanto, a população vai crescer. Se você olhar as projeções futuras aqui, eu vou fazer um resumo agora, que é uma coisa, eu chamei de algo bastante agressivo. Nós temos um limite ali, que é 2027. Nas projeções da vazão disponível, combinado com as demandas de água, 2027 é um ano chave, o ano que a partir dali nós não teremos mais água para abastecimento da cidade. Se o crescimento populacional continuar, os usos, né, continuarem, 2027 é o ano. Nós podemos errar para menos ou para mais, mas esse é o ponto de referência, 2027. Depois de 2027, não haverá água suficiente para manter a estrutura, né, dessas duas cidades, né? Então, isso é uma projeção que foi feita e confirmada. Inclusive, nós já tínhamos feito na academia isso, na Univale já tínhamos feito isso, e foi confirmada pela Fundação SET, nos seus estudos, essa projeção. Esse é um ponto muito importante. E se alguém está preocupado com água, tem que se preocupar hoje, não em 2025, 2027. 2027 já está aí, né? Então, isso é um período muito curto que tem que ser pensado alternativas. O Comitê de Bacia está pensando nesse tipo de coisa. Daí tem cenários alternativos, eu não vou parar aqui. E eu vou mostrar unicamente, para nós terminarmos, uma opção que nós estamos trabalhando, o Comitê de Camboriú está trabalhando há muito tempo, já há alguns anos, é a criação de um parque inundável. Esse parque inundável, nós estamos trabalhando no projeto atualmente. Ele foi feito um projeto inicial há 4 anos atrás, foi feito um levantamento financiado pela EMASA, né? A EMASA está bastante preocupada com isso, né? E já vimos que realmente era possível a construção desse parque, e hoje a EMASA está também financiando o projeto físico-executivo de construção civil deste parque. Esse parque é em Camboriú, não em Balneário Camboriú, é em Camboriú. Não devemos esquecer, devemos lembrar que o ponto de captação hoje de água que a EMASA faz para a cidade de Balneário Camboriú
Não é em Balneário Camboriú, é em Camboriú, né? É no município de Camboriú, né? Então, nós temos que... Esse é um parque inundável que ele teria capacidade de retenção de água, ele seria multifuncional. Retenção de água bruta, né? Ou seja, para consumo da população. E, além disso, ele poderia ser usado para minimizar efeitos de cheias. Em Camboriú e em Balneário Camboriú. Ou seja, ele poderia ser esvaziado, né? E numa previsão de, vamos dizer, de uma pluviosidade altíssima, amanhã vai chover 100 milímetros. Seria um absurdo, mas 50 milímetros. Né? Ele pode esvaziar o parque e ele reter essa água e evitar enchentes. Então, o parque é uma das alternativas que o comitê está trabalhando, com o apoio da EMASA, né? E o projeto executivo ele estará pronto agora no verão, em janeiro e fevereiro. E ele é uma das alternativas para a gente resolver esse problema. Ele poderia regularizar até 1,1 metros cúbicos por segundo. Isso é um valor bastante elevado e nós poderia, pelo menos provisoriamente, né, por mais algumas décadas, nós ter uma segurança hídrica maior para a nossa cidade. Né? Então, esse é um projeto que está sendo desenvolvido e, obviamente, que ele é complexo, porque ele envolve indenizações pelo uso da terra. E são exatamente onde hoje existe riscicultura. Né? Obviamente que isso pode gerar conflitos, com certeza, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Sem água, ninguém vive. Né? Então, é algo que vai ter desapropriações. Né? Inclusive, o prefeito Elcio de Camboriú já decretou essa área como de utilidade pública, né, para esse futuro projeto. Obviamente que isso não foi nada simpático para muita gente, essa decisão do prefeito, mas uma decisão certamente que foi tomada, né, muito certa, né, e vamos ver, ele pode ser ainda aumentado, né, ele vai ser feito ele tem um projeto, mas pode ser ampliado. Deixa eu ver se eu tenho daí do plano de ações, né? Eu vou ficar por aqui porque é muito longo o trabalho, né? Mas o que nós devemos ter aqui de mais importante? Saber que a nossa população cresce numa velocidade bem acima da média brasileira. Camboriú cresce também, tanto quanto Balneário, especialmente com a construção de condomínios que estão crescendo. Né? As pessoas estão saindo daqui, aliás, trabalham aqui, mas moram lá em Camboriú, naqueles condomínios, cada vez o acesso é cada vez mais difícil, né? E a demanda por água aumenta, né? Ela aumenta e a perspectiva é de nós termos um colapso nesse sistema de abastecimento. Atualmente, para vocês terem uma ideia, atualmente a outorga de água do município de Balneário Camboriú, outorga é a licença de retirada de água. A licença de retirada de água. Atualmente é de 700 metros cúbicos por segundo. Não, só um momento. Então, isso é retirado. É uma coisa muito importante, porque se você olhar e nós tivermos hoje uma capacidade de retirada de aproximadamente 1.000 metros cúbicos, né? E nós estamos retirando 700, o cálculo não é tão simples assim. Vocês sabem que existe uma coisa que chama vazão ecológica. Então, vazão ecológica é uma vazão mínima para um rio fluir e se manter vivo. E nós devemos trabalhar com aproximadamente 40%. As outorgas estariam limitadas em 40% do máximo que pode ser retirado, que é uma daquelas Q95, 98. Nós deveríamos estar retirando aproximadamente 450 litros, e nós temos uma outorga de 700. Ou seja, a EMASA hoje retira mais do que o permissível. Há 5 anos atrás, quando estava fazendo esse pleito das 700 litros, o próprio Comitê Camboriú tentou negociar com as 2 prefeituras ações dos municípios, para que os municípios efetivassem essas ações no prazo de 5 anos. E daí o Comitê de Bacia, que é quem faz a gestão disso, estaria concordando com a retirada de 700 litros. O que aconteceu? A EMASA conseguiu 700 litros, né, por um acordo
com o governo do estado, mas as ações não foram assinadas pelos 2 prefeitos na época. Eu acho que vocês devem saber que os 2 prefeitos atuais, Balneário Camboriú e Camboriú, assinaram um acordo de cooperação, né, ano passado, com a preocupação para desenvolver ações, né. Eles tiveram uma iniciativa muito importante, porque esses 2 municípios separados não fazem gestão de água, só os 2 juntos. Senhores vereadores, nós temos depois mais 2 pessoas, 2 convidados para fazer uso da palavra ainda. Então a palavra fica aberta aos vereadores, já está aberto no sistema aí, para quem deseja fazer uso da palavra, perguntas, questionamentos, por até 2 minutos. Vamos fazer as perguntas e o doutor depois ele responde. O vereador Pedro, alcança a caneta se quiser anotar alguma coisa. Com a palavra, vereador André Meirinho, por até 2 minutos. Boa noite aos colegas vereadores, a comunidade que nos assiste. Cumprimentar o professor Paulo Schwingel pela fundamental apresentação para toda a comunidade que nos assiste. Esse foi exatamente o objetivo. Eu tive a honra de representar a Câmara de Vereadores no dia da apresentação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas. E realmente as preocupações são grandes. Precisam ser feitas ações agora e identificar, sim, o que é prioridade para Balneário Camboriú. Da mesma forma que nós falamos que, se não fosse a praia central de Balneário Camboriú, todo o resto não teria acontecido, que as pessoas vieram para cá por essa principal atração e muitas vezes, né, parece que é deixado de lado, a questão básica da água para a vida, né, falando aí em todos os sentidos, para consumo, como o professor comentou. Então, situação realmente preocupante, mas como eu tive acesso já no dia, professor Paulo Schwingel, e de tudo que foi passado na apresentação, o comitê levantou como plano de ações emergenciais 3 aspectos, a questão de rede de monitoramento, os reservatórios e o esgotamento sanitário de Camboriú. E pela relevância, pelo comitê ter identificado como as ações emergenciais, eu gostaria que o professor pudesse falar um pouco mais sobre elas. Obrigado, parabéns e venha muito mais vezes na Câmara de Vereadores. Porque senão, no caso, não pode... Tem que ligar aí, apertar o microfone. Ok. Realmente a importância disso é muito grande. A gente às vezes vê discussões como o engordamento da praia, que obviamente que é uma cidade, nós temos uma cidade que depende do turismo. O Comitê Camboriú não é contra o engordamento da praia, mas junto com isso tem que ser incorporado o cuidado com os rios, porque tem alguma coisa mais importante que isso, é a água. Né? E devido ao tempo que se conhece as ações do poder público, elas acontecem de forma lenta, né? Ele não reage como deveria, o poder público de maneira geral. Então, sabendo dessa perspectiva nada boa para o futuro, né? Tem que se tomar decisões agora. Eu mesmo estou trabalhando em outras alternativas, né? Eu estou fazendo um estudo com um aluno meu de mestrado sobre a dessalinização. Isso é possível também, mas isso envolve valores, né, muito mais altos, né, de custo de água. Né? Outra alternativa, uma transposição do rio Itajaí-Mirim. Né? Inclusive, uma vez eu falei para o prefeito anterior que a água do Itajaí-Mirim não é a mesma água de Camboriú. Nós temos uma água bem melhor. A água, por que não é tão boa quanto a nossa? É simplesmente porque o Itajaí-Mirim vem de uma região industrial, que é Brusque. Né? Então, o custo de tratamento de uma água dessa é muito maior. Né? Então, nós temos que cuidar do nosso rio, reservar água, e a estratégia básica agora, para os próximos 2, 3 anos, é a construção do parque. Devemos também fazer um trabalho de educação.
Nós somos um povo ainda que não tem uma educação em termos de consumo de água. Então, isso é algo que tem que ser trabalhado. Eu não trabalho com educação ambiental, mas é um elemento muito importante as pessoas terem em mente que a água pode faltar na torneira. Com a palavra, vereador Celina Nazari. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. E quero aqui, já de antemão, parabenizar o professor Paulo por mais uma vez estar levantando essa bandeira. Eu quero aqui te passar até uma informação que eu tive discutindo esse assunto com um colega que é engenheiro florestal, ambiental, e falei daquela outra reunião que o senhor esteve aqui nos apresentando sobre a importância que é o investimento que teria que ser feito pelas duas cidades. E nessa discussão, professor, e que todos que estão nos assistindo, chegamos a uma conclusão que se todas as unidades da nossa cidade de Balneário Camboriú que estão construídas e todas as unidades de Camboriú que tiverem uma família habitando, já a falta de escassez de água já é recente hoje. E inclusive eu estava conversando, para vocês terem uma ideia, Camboriú tem mais alunos do que Balneário Camboriú, para vocês terem uma noção. Então, a crescente demanda de imigrantes que estão vindo morar e residir aqui na nossa região é tremenda. O IBGE já explanou, é ele que faz a conta, que é 3% ao ano que está crescendo, André Merim. Imagina só, há de se acreditar que seja muito superior a isso. Então, é essa reflexão que nós temos que fazer. Vereador Arlindo, o Parlamento Municipal de Balneário Camboriú, com o de Camboriú, e sim, da região toda aqui, tem que se preocupar com isso. Mas, professor, na outra oportunidade, tu começou a falar em números. Eu gostaria que você nos explicasse aí, já que vocês fizeram um estudo, que vocês devem ter também calculado, os investimentos financeiros que isso vai arcar com esse projeto, uma vez ele que tem que ser feito, como o prefeito Elcio ele já demarcou aquela área lá para que possa ser feito, mas ela vai ter que ter um investimento em cima dela. Era isso que eu ia perguntar para o professor. Obrigado. No plano de bacia, nas últimas folhas, mostra os níveis de investimento em várias ações que podem ser feitas. Né? Mas especificamente essa ação, né, da construção do parque, né, esse parque inundável, né, nós não tomamos uma decisão ainda qual é a melhor situação. Nós temos 4 cenários de tamanho de parque. Maior o parque, reservamos mais água. É melhor, mas custa mais caro. Então a gente está trabalhando em identificar qual seria a melhor cenário que compatibilizaria, né, o custo, né, de instalação, né, e o ganho em termos de água bruta para a população. Mas isso certamente a gente está falando acima de 100 milhões de reais, né? Então, quando a gente parece que é um valor bastante alto, mas né? E a gente compara com o engordamento de praia, por exemplo, que nós estamos trabalhando aí falando do mesmo patamar de valores, né? Então nós temos que identificar qual a prioridade, né? E o trabalho do Comitê de Bacia é remediar conflitos, evitar conflitos presentes e futuros, né? Nós não podemos deixar chegar em situações críticas, né? De como, por exemplo, agora no verão, falta água. O prefeito de Balneário Camboriú decreta calamidade pública. Ele decreta calamidade pública, obriga os arrozeiros a abrir as portas das arrozeiras para abastecer. Isso cria um conflito, né, bastante grande. Então, nós temos que remediar esses conflitos antes. Criar um fundo, por exemplo, para os agricultores, se nós tivermos que usar a água deles, para indenizá-los, né? Então, a ordem é essa, aproximadamente uma base de 100 milhões de reais para cima. Senhores vereadores, com a palavra, vereador Nilson Probst. Boa noite, professor. Eu quero parabenizá-lo pela explanação e parabenizar o vereador Meirinho por trazer a esta casa um tema tão importante que precisa ser discutido. Quando o senhor fala em 7 anos,
mostra que nós precisamos urgentemente pensar nisso. Nós temos um curto prazo aí para resolver a questão da água. Não adianta nós termos, como o senhor falou, apartamento de milhões de reais e não termos água. E eu quero dizer aqui, deixar registrado, e o que eu vou falar agora vai ser lembrado daqui a alguns anos. O prefeito, então, o prefeito Meirinho, é lembrado por nós e pela população como o prefeito inovador, o prefeito que deixou a sua história, deixou a sua marca por ter aberto a 4ª Avenida, a 3ª Avenida, enfim, deixou uma história, um legado para a cidade. Isso é lembrado até hoje. Como o Schultz é a questão do esgoto, né? Enfim. Então, o prefeito Elcio, vai ser lembrado pela coragem de ter feito o que ele fez lá. Não é fácil pegar e enfrentar a construção, os loteamentos, enfim, e fazer, deixar aqueles terrenos lá inaptos para a construção, enfim. Então tem que parabenizar o prefeito Elcio. E a minha mais é uma indagação, e dizer que nós precisamos sim pensar, a questão do engordamento da praia é primordial, mas eu acredito que hoje a questão da água é muito mais, e nós precisamos sentar, fazer um planejamento entre as cidades, né, nesse sentido, porque imaginem nós daqui a 4, 5 anos, né, nós termos uma praia maravilhosa, nós termos prédios magníficos, uma construção magnífica e não termos uma gota de água. Então realmente está na hora de as cidades sentarem, organizarem, planejarem para não faltar água. Obrigado. Tá, ok. Eu só queria fazer um lembrete que o vereador Jocely antes comentou, né? Isso é uma verdade, já fizeram essas projeções, né? Se hoje todos os apartamentos que estão vazios na nossa cidade tivessem habitando uma família de 4 pessoas em todos eles, não teria água. Nós não teríamos água para abastecer a cidade, né? A sorte é que eles geram recursos, porque eles têm que pagar a taxa de água, né? Então nós temos que aproveitar esses recursos para nos proteger do futuro. E esse futuro, tenho certeza, a gente pode errar por 1 ano a mais, 1 ano a menos, mas ele vai vir. Não há dúvida. É a mesma coisa as enchentes, devido às nossas características da nossa cidade, daqui, de Camboriú, nós temos enchentes. Nós temos que nos proteger e precaver das enchentes. Elas vão acontecer. Pode ser no mês que vem, pode ser daqui 2 anos, 3 anos, mas vão acontecer. Não é? Então, nós temos analisados os potencial de crise hídrica. Elas são atualmente, se a gente olhar nas últimas décadas, de 5 em 5 anos nós temos um problema hídrico aqui. Só que a tendência é reduzir esse tempo. Nós temos menos tempo entre as crises hídricas, né? Ou seja, estiagem, né? Acompanhada depois de alta pluviosidade, né? Esse tipo de problema cada vez vão ser mais frequentes, né? E podem ameaçar mais na nossa cidade. Ou seja, nós temos que tomar medidas hoje, porque o futuro está aí, né? Obrigado. Com a palavra o vereador Leonardo Piruca. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à comunidade que nos acompanha aqui no plenário Walter Alves. Gostaria aqui de agradecer não somente ao vereador Meirinho por nos dar a oportunidade de ouvir essa brilhante explanação, mas também ao professor Paulo por vir aqui e nos dar essa aula. Essa aula que, combinada com uma série de debates que nós já estamos travando, principalmente que eu e o vereador Meirinho temos em nossos gabinetes, faz com que um alerta ainda maior seja aceso dentro da nossa consciência e dentro dos nossos nortes de políticas públicas que deverão ser criadas. Eu tenho alguns questionamentos, mas antes de mais nada, professor, eu quero dizer, estava pensando ali, engordar a praia é uma coisa muito importante. A gente engorda a praia, logo vem mais gente para Balneário Camboriú. Vindo mais gente para Balneário Camboriú, logo nós chegamos na meta de 2027 antes. Então é importante. Eu já acredito que, ao meu ponto de vista, nós tenhamos aí uma prioridade, e eu acredito que esse seja a prioridade que tanto Balneário como Camboriú devam se debruçar, para que nós consigamos crescer como se prevê
que nós venhamos a crescer, tanto Camboriú como Balneário, nós precisamos de água. Tendo em vista essas afirmações, nós conversamos em alguns momentos, mas nós não temos a capacidade técnica que Vossa Excelência tem, professor, para chegar a números mais objetivos. Gostaria de perguntar se vocês já realizaram algum tipo de levantamento sobre os custos ou se seria possível uma política pública de arrendamento das terras. Por uma série de preocupações, peço 30 segundos, presidente. Primeiro porque o poder público tem um cacuete muito ruim de não cuidar do seu patrimônio. Isso não é a prefeitura, não é... São os entes públicos. Nós temos aqui na Alvimbauer uma casa, um terreno privilegiadíssimo, que é do governo do estado, e ela está lá abandonada há alguns anos. Então eu vejo que o poder público tem esse cacuete feio de não conseguir cuidar do seu patrimônio. E nós temos um patrimônio lá absurdamente grande lá no interior de Camboriú, pode ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo uma coisa ruim. Eu acredito que o arrendamento seria uma metodologia interessante. Um comentário rápido. Realmente isso aí está sendo pensado, essa possibilidade do arrendamento. Ou seja, as pessoas continuam proprietárias e ganham com isso. Uma coisa que deve ser lembrado, a maioria dessas terras de Camboriú, onde estão as risiculturas, não são os proprietários que estão cultivando, né? São arrendadas. Não, então, são pessoas que estão fazendo uso, né? Pagando pelo uso, né? Então, já que o proprietário ganha com isso, né? Ele, com o arrendamento, ele pode ganhar também com o arrendamento do uso para a água, né? Exatamente, né? Obviamente, agora lembrando do comentário do vereador sobre lá da coragem do prefeito lá realmente teve coragem, porque os reveses vêm, com certeza, e grandes, né? Então, realmente foi uma decisão bastante importante. Eu queria fazer um comentário. No ano passado, no final do ano passado, nós tivemos uma estiagem, né? E ela foi até o período entre Natal e Ano Novo. Às vezes a gente esquece essas coisas, mas sabe que no ano passado eu estava acompanhando dia a dia as flutuações do rio. Nós fizemos um grupo de emergência sobre os níveis do rio Camboriú e nós estávamos acompanhando. Inclusive, estávamos para tomar medidas, tivemos reunião com o prefeito Fabrício, né, para tomar medidas realmente nada populares, né? E, tivemos essa reunião, foi entre Natal e Ano Novo. Veja só, o período que nós estávamos discutindo isso, entre Natal e Ano Novo. E quando chegou, vocês devem recordar, no Ano Novo, choveu. E choveu e o rio se recuperou, mas os níveis do rio permanecem muito oscilando. Se não chove, o nível desce de forma significativa. Obrigado. Com a palavra, o vereador Bola. Boa noite, professor, presidente, comunidade, todos que nos assistem. Esse terreno, pelo desenho, pelo que eu tenho visto, ele fica na junção onde vem as águas dos Caetés e Macacos, né, o bairro Vila Conceição, e também da Encantada e Limeira e Braço. Então, quando junta todos os rios, aí ele vai passar pelo Caledônia, ali próximo tem essa área de terra, né? E nós temos sempre uma preocupação, sempre tivemos, tanto é que a lei, até eu fui buscar aqui, a lei 2.498 de 2005, no artigo 5º, parágrafo 3º, ele diz assim: fica a empresa municipal de água e saneamento de Balneário Camboriú é mais obrigada a investir pelo menos 1% de sua arrecadação bruta anual em programas de preservação e recuperação ambiental. E são 30 metros para cada lado das margens e 50 metros onde nasce, a nascente da água. Mas eu já falei isso da outra vez que o senhor esteve aqui, se eu não me engano, que muitas das áreas estão sendo invadidas, né, e sendo construídas casas e criação de animais, inclusive de porcos, nessa região de água, né? E eu falei e volto a falar da possibilidade de, ao invés de um terreno, né, que seja feito a desapropriação em áreas mais baratas, mais longe do centro de Camboriú, e dividido o espaço. Eu sei que vão dizer assim,
é muito caro a captação dessa água. Mas eu acho que a tubulação e o motor seria muito mais barato do que o valor do terreno que tem, e a possibilidade, né, de ter água em lugares, mais águas em lugares mais baratos também seria importante. Mas o importante mesmo é que a preocupação existe, medidas estão sendo tomadas e tem vocês à frente disso, lutando sempre desde aquela época em que a gente lutou para tirar a Casando aqui. Muito obrigado e parabéns. Ok. Na verdade, a região do Parque Inundável é uma região que é ali na área que vem dos macacos, né? Dos macacos e caetés, que vai dar no Rio Canoas e depois no Camboriú, né? O outro lado do braço ainda não seria atingido. Realmente, ali se discutiu bastante, porque nós temos uma característica na bacia, que ela tem aquelas morrarias com declive bastante acentuado e depois fica rapidamente plano. Não é gradual, né? É uma morraria e plano, né? Então, exatamente antes dessa região é que nós devemos fazer esse tipo de intervenção, né? Isso foi bastante estudado, né? E existe uma coisa que é bastante importante, que não é só a localização, o quanto pode ser reter de água, ela é estratégica para limitar o crescimento populacional. Os próprios agricultores, que é os que têm brigado mais para que isso não aconteça, né? Eu vou dizer, vários agricultores estão vendendo suas terras para condomínios, para empreiteiras fazer condomínios. Se nós não houver nenhuma ação, ou se isso realmente não for efetivado nos próximos 2 anos, obviamente que o prefeito Elcio não pode garantir eternamente esse status de que ele colocou essa região no momento, né? Então, se os condomínios avançarem mais do que a posição que eles estão hoje, vai se tornar inviável a construção desse parque. Então, ele serve também para reter o crescimento populacional, que está avançando para essas áreas. E se essas arrozeiras forem no futuro próximo substituídas por condomínios, então, além de nós não ter o local de reserva bruta, nós vamos aumentar o consumo ainda. Então, essas projeções que nós estamos fazendo aqui, elas vão ser totalmente modificadas. Obrigado. Com a palavra, o vereador Arlindo Cruz. Boa noite às pessoas que estão aqui assistindo. Boa noite, professor. Parabéns. Acho que nós tínhamos que ter reservar uma terça-feira para o senhor vir sozinho, certo? Para que o senhor possa mostrar todos a fazer a apresentação por inteiro para nós. Eu nasci naquela região. Nasci, tenho 61 anos, me criei naquela, todo que o senhor está falando ali. Um dos terrenos daquele ali era dos nossos avós, meu e do Bola, as mães são irmãs, ali na região do Cerro. Fica um pouquinho para frente do terreno da família Simas e da família Schroeder, onde está sendo desapropriado ali. A gente sabe da questão, é muito grande. Esses 2 terrenos que está sendo desapropriado, esse terreno já existe um compromisso com alguns condomínios, a gente já sabe disso, tá? Eu estou falando isso porque eu conheço a região, sei como é que funciona ali, tudo aquilo. Ali nós tivemos naquela região serrarias tocadas água, e muitas serrarias, não foi uma nem duas. Eu fiz um levantamento quando a EMASA foi fundada, em 2006, que ela foi em 2005, logo em seguida. Acabei assumindo a Câmara como vereador, e nós discutimos isso, e eu fiz um levantamento. Camboriú, ela produz 150 mil sacos de arroz por ano. E naquela época, eu acabei fazendo uma proposta, até o Nelson Nitz era vereador conosco, para que nós fizéssemos um levantamento e a EMASA comprasse alguns terrenos desses para nós ter reservação na água. E isso talvez não se levou adiante. Depois, em 2000, 30 segundos, presente. Depois, num período, foi construído, começou o produtor de água, onde eu faço parte
por conhecimento de toda aquela região, eu acabo fazendo parte com mais alguns vereadores, não faço sozinho, mas é preocupante, certo? Mas tem jeito. Camboriú produz muita água. Camboriú tem muita água. A região do Braço, ela tem muita água. E eu estou falando isso porque eu conheço, nós temos um sítio lá no Braço que a água é abundante, mas tem que saber aproveitar ela. Qualidade também. Né? Então nós temos que aproveitar. Obrigado pela presença, mas vamos marcar para o senhor vir uma outra oportunidade para ficar aqui mais tempo, para nos mostrar tudo esse conhecimento que o senhor tem do Rio Camboriú. Queria fazer um comentário rapidamente sobre o que o vereador Piruga estava falando sobre as invasões nessas regiões de declive do Camboriú. Um número de invasões assustador nessa região, né? Inclusive, há minutos atrás estava aqui a secretária de Meio Ambiente de Camboriú, a Liara Padilha, ela teve que sair, mas ela enfrenta, né, vários problemas quanto a isso, porque, inclusive, com a ação de polícia, né, retira as casas dessas áreas invadidas, passa um tempo, estão lá de novo. Né? É um trabalho árduo. Eu acho que algo muito importante, né? Uma notícia que sobre semana passada, a possibilidade de vir a polícia ambiental aqui para Balneário Camboriú, né? Se instalar aqui próximo ao Rio Camboriú, isso vai ser fundamental, porque hoje esses fiscais de meio ambiente nessas áreas rurais, eles fazem um trabalho de alto risco. Não é como na área urbana. Sempre tem o seu risco também aqui, mas na área rural são lugares que não pegam nem celular. Você não pode ir lá fazer uma ação de fiscalização sem ter polícia junto. É um risco. Ainda mais que na Secretaria do Meio Ambiente, que eu conheço as pessoas lá, a maioria são mulheres. Imagina o risco dessas pessoas fazendo autuações em áreas essas afastadas, né? Então, a vinda da Polícia Ambiental aqui para Balneário Camboriú, que hoje onde ela está? Ela está em Tijucas e em Blumenau. Nós não temos polícia ambiental no nosso município. Nem em Itajaí, nem em Camboriú não tem polícia ambiental. Né? Então, essas ações são complexas, né? Com o poder público, polícia, né? Para inibir essas invasões. E as invasões, elas são constantes, e surgem agrupamentos populacionais do nada. Né? E retirar dessas pessoas não é uma coisa nada fácil. Mas temos que trabalhar nesse sentido antes que seja tarde, né? A palavra está aberta aos vereadores. Temos aí a agradecer, professor Paulo, aí pela esclarecimentos desse assunto tão importante com relação à água. Agradecer também ao vereador Meirinho, inteligentemente soube escolher o seu convidado e nos trazer esse tema tão importante. E também dizer, lamentar que os prefeitos anteriores não tiveram a mesma visão dos atuais prefeitos hoje das nossas cidades, né? Que é o prefeito Fabrício e o prefeito Elcio, deste assunto tão delicado e que é vida, né? Água é vida, sem dúvida. Então, agradecer aí a esses dois gestores públicos em terem sensibilidade com este assunto tão forte, tão delicado e tão presente no momento, e que agora está tão próximo à data limite aí, o ano limite que o senhor nos colocou aqui, né, que pode até ser adiantado dependendo do grau de população que venha a estar em Balneário Camboriú, né? Então é muito importante mesmo. Então só temos aí a agradecer, e eu abro 2 minutos aí para o senhor fazer as suas alegações finais aí, os seus referimentos finais. Ok. Algo bastante importante, nós temos no comitê da bacia, chama Comitê Camboriú. O nome completo é Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Contíguas. Esse e Contíguas é um novo nome que veio ano passado, e Contíguas, porque são bacias que não estão ligadas ao Camboriú diretamente, mas que hoje elas fazem parte do gerenciamento. E essas contíguas são praias agrestes, que nós mapeamos 7 pequenos riachos nas praias agrestes, e daí o Marambaia e o Ariribá, né? Então essas estão incorporadas para que nós possamos trabalhar e ter iniciativas. Lembrando que o espaço do Comitê Camboriú, ele é aberto para a população. Qualquer pessoa pode participar. Nossas reuniões são sempre na última quarta-feira do mês.
elas são realizadas normalmente lá no Instituto Federal Catarinense, mas elas são abertas. Nós temos representantes de toda a comunidade civil, do governo. É às 19 horas. Eu sei que tem esse problema da sessão das 19 horas nas quartas-feiras, né? É sempre na última. E em dezembro e janeiro nós não temos reunião. Então a próxima reunião é em fevereiro. Estão todos convidados, né? Que é um fórum de discussão. Hoje o comitê tem 30 membros, né? De vários segmentos da sociedade, né? E ele está aberto a discussões, porque as decisões não são raramente são tomadas por voto. As decisões são feitas por aclamação, ou seja, por consenso. E consenso é que o Comitê Camboriú procura, evitando conflitos, né? Ele gerencia esses conflitos, né, naquele espaço de discussão. Ok? Então, são todos convidados. Obrigado aí pela atenção. Um abraço a todos.